Eu morro. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, você de perto. Bom dia, você de longe. Bom dia, você que está despertando em mais um dia de bênção, mais um dia de vitória, mais um dia para viver o sobrenatural de Deus. Você que mora no sertão sergipano, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Você que mora em Glória, Poço Redondo, Canindé, São Francisco, no povoado do Canadá, você que mora ali naquelas imediações, né? Em todo o Nordeste, Itabaiana, você que mora aqui em Socorro, hoje eu estou em Socorro, gente, né? Eu estou aqui em Socorro. Você que mora em Aracaju, você que mora em Santa Rosa de Lima, Pedra Branca, eu não sei. Eu sei que Sergipe é grande. Eu sei que é um povo amado, é um povo abençoado, um povo que decidiu andar com Deus. Você que é aí da minha parentela, lá de Santos, a cidade que eu nasci, em nome do Senhor Jesus, né? Terra boa também. Você que é de São Paulo, Rio, Minas, enfim, você que é da terra, que está na terra, né? Nós não somos da terra, somos aqui peregrinos, peregrinando aqui na terra. E estamos peregrinando com Abraão, né? Que coisa boa. Então seja bem-vindo. Mais um dia que permitiu o Senhor para que nós acordássemos, e nós estamos acordando na palavra de Deus. E olha como Deus é bom. Deus cuida de cada um de nós. Amém? Então, você que está aí chegando, pegue a sua Bíblia. Creio que você já lavou o rosto, porque né, a gente acorda assim, aí agradece a Deus, toma aquele impulso, levanta, escova os dentes, lava o rosto, se prepara para sentar na mesa com o Senhor. É isso aí, sentar na mesa com o Senhor. E a gente se organiza em nome do Senhor Jesus. Pegue a Bíblia, né? Já o seu copo com água tá aqui, ó, né? Tomando um copinho com água para hidratar. E vamos que vamos, segurar na mão do Senhor, porque o galo já cantou e nos chamou dizendo: acorda, acorda, em nome de Jesus. Amém? Irmã Janaína, tá por aí, mulher de Deus. Irmão Almi, olha, os homens são, né, os primeiros a chegar aqui. Irmão Roberto já fica ali preparado, acho que já acorda bem mais cedo, já tá tudo preparado, né, irmão Almi? E o pessoal que está chegando aí, vai chegando, vai pegando a sua Bíblia. Nós estamos hoje em Gênesis capítulo 22. E o título, né, do nosso dia de hoje: você está pronto para passar pela prova? De vez em quando a gente tem umas provas aí, né? Deus quer ver o que está no nosso coração. O que é mais importante para você? Você está pronto para ser sabatinado aí? O que é mais importante para você? Porque o Abraão, né, passou por uma prova de fé. E de vez em quando nós passamos por prova de fé. Mas tão somente a nossa fé, ela é provada ali, né? Aquela prova que você vai extrair, né? Vai extrair aquele azeite de você, aquele azeite puro, aquela fé pura, aquela confiança. Você está pronto para ser provado? Você confia mesmo no Senhor? Porque, olha, irmãos, confiar quando está tudo bem, aí é muito fácil. Agora, confiar no Senhor em meio à prova, por isso que existem homens e mulheres de Deus em destaque.
em destaque na Bíblia, porque não eram só, né, pessoas aleatórias. Foram pessoas que tiveram, sabe, que crer mesmo no Senhor, acreditar, confiar, né, e confiar de todo o seu coração. Então, você está pronto, né, para passar por essa prova? Porque tem gente, irmão, quando vem a prova, a primeira coisa que ela abandona é a fé, né? É a fé. O primeiro a acusar é Deus. E aí? Me conta. Me conta, irmão Valdir. Bom dia, Pai do Senhor. Não digo que os homens, né? Os homens são os primeiros a pular na cama aqui. Me conta, vocês estão prontos, né? Estão prontos para viver uma prova aí de fé? O que está dentro do seu coração? Em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça, né? Porque Deus quer acrescentar. Mas será que você está pronto? Então, vamos lá? A graça e a paz. Vamos começar aqui, né? Com a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 22, no versículo 1. Deixa eu escrever aqui, porque tem uns irmãos aí, né? Porque esse tempo chuvoso faz com que as pessoas, né? As pessoas acordem um pouquinho mais tarde, né? Eu tô aqui, o meu carregador ele resolveu, eu acho que é a base, acredito que seja a base, resolveu dar uma greve aqui, né? Então eu tô pela misericórdia, mas mais tarde a gente resolve isso aí. Amém, irmãos? Vamos lá. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. E aconteceu, depois dessas coisas, né? Então, a vida do cristão não é uma vida muito parada não, irmãos, né? De vez em quando, então, já tinha acontecido tanta coisa na vida do Abraão, né? Mas tanta coisa, né? E aí, quando ele estava ali peregrinando na terra dos filisteus, como nós vimos ontem, aí começa contando, né? Depois dessas coisas que ele viveu, né? Depois daquela aliança com Abimeleque, depois de muitas situações, a Bíblia mostra aqui para nós, né? Que tentou Deus. O tentar aqui, irmãos, é provar. Porque a Bíblia fala que Deus, ele não tenta ninguém, ele prova. Amém? Então diz aqui, olha, provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Versículo 2. E disse, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto, ou seja, em sacrifício, sobre uma das montanhas que eu te direi. Veja que a relação, né? Deus, ele nunca conta tudo para nós, né? Olha, ele já prova a fé de Abraão aí, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que te mostrarei. Então, a primeira prova, né, é você sair. Olha, eu não sei para onde Deus está me levando, né? Mas eu estou seguindo. Eu sei que eu estou na mão dele. Eu sei que no final vai dar tudo certo, né? Então, a pessoa que confia no Senhor, ela pega na mão de Deus, ela atende ali a direção de Deus, ela vai caminhando e ela vai se surpreendendo. E aí, irmãos, né? Veio a prova né? Veio ali aquela prova crucial. Veja que para Deus, irmãos, né? O filho da promessa era o Isaque, né? É interessante quando diz aqui, ó, o teu único filho. Por quê? Porque foi o que Deus se comprometeu, né? O homem cria certas coisas, certas situações, que Deus não tem muito compromisso com isso, não.
né? Mas como ele é misericordioso, ele ajeitou lá. Nós vimos que ele não deixou também aquela família à deriva. Mas a Bíblia mostra que ele ia ter que sacrificar aquele pelo qual ele amava. Tem gente que ama, aqui nós estamos falando do filho, né? Era o sonho, nós estamos falando de um sonho. Qual era o sonho de Abraão e de Sara? Era ter um filho, um herdeiro, né? Às vezes, qual é o teu sonho? É aí que é, né? Que é a graça. Ai, pastora, tinha um sonho de comprar uma moto. E aí a moto veio. O carro veio. A casa veio. Um terreno veio. Amém, irmãos? Qual é o sonho? Qual é o sonho? Tem horas que Deus, ele vai, né, ver aonde está o seu coração, né? Aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Lá em Mateus, né? Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então Deus queria testar ali o coração de Abraão, porque, irmãos, entenda o seguinte: não coloque nada, nem trabalho, nem casamento, sabe? Pessoa alguma, pai, mãe, filho, não coloque, né, a casa, a empresa, o carro, nada, nada, nada acima de Deus. Não coloque. Então, Deus queria provar, né? Queria provar o que tinha de mais forte, né? Que dentro do coração de Abraão. Então, ele disse logo: oferece-o ali, né? O teu filho, o teu único filho. Sabe aquelas provas que você vai no culto? E você tem lá... Eita, olha quando Deus mexe no nosso bolso. A pessoa que é apegada, que ainda não entendeu, que é para andar na fé, fica até revoltada com Deus. Aí você tá lá, eu tenho uma nota de 100, esse 100 eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí Deus fala lá no seu ouvido: pega tudo que tá na sua carteira e lança no meu altar. Depois eu conto. Volta aqui. Então ele disse assim, né? E eu te direi. Versículo 3. Então se levantou uma coisa, uma característica do Abraão, que ensina como o crente deve ser, é tomar atitude logo. Amém? Deus falou alguma coisa, mandou você ir perdoar, mandou você abençoar alguém, mandou você ir lá no supermercado fazer a compra e levar para alguém. Não, vai e faça logo, não fique lá aí remanchando, não. Mandou você ir para orar com fulano, mandou você ir dar uma palavra para ciclano. Mandou, isso aí é fácil, né? Aí todo mundo quer ser profeta, mas volta aí, né? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu, né, a lenha para o holocausto, para o sacrifício. Nós estamos no versículo 3 agora. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então ele preparou tudo para esse sacrifício. Ele não falou nada para Sara. Sabe que tem coisas, irmãos, né, que de Deus, que é você e quem? E Deus. Por quê? Porque o outro, né, pode dar uma
uma conversa contrária ali, né? Pode não concordar, pode tirar. Sabe, tem coisa que Deus manda você fazer que é sua prova. Então, a Bíblia fala assim, olhe, que a gente não deve consultar nem carne, nem sangue, naquilo que ele mandou a gente fazer. Amém? Aquele propósito. Por quê? Porque as outras pessoas estão na carne e elas não vão entender, né? Veja no mundo onde as pessoas hoje estão aí na desavença. Aí, por exemplo, você foi uma pessoa que cresceu sem o seu pai, de repente foi abandonado. Tem gente que passa dessas provas aí. E aí, de repente, na velhice, o pai apareceu, aquele que abandonou. Na carne, a gente vai falar assim, eu não tenho parte com isso. Me abandonou, não me criou, deixou minha mãe aí passando luta, dificuldade, né? A gente passou fome, a gente foi envergonhado, tudo. Agora, né? Agora que nós estamos bem, que eu estou bem, graças a Deus, que eu me casei, que eu tenho, né, a casa do meu sonho, eu tenho a casa do meu sonho. Aí chega o pai reaparece, ou a mãe reaparece, ou o irmão reaparece, e você é o cristão, é a pessoa que anda com Deus, que gosta de ajudar todo mundo, né? Que ama todo mundo. Aí vem a prova. Seu pai está precisando de você, ou sua mãe está precisando de você. Aí eu pergunto, o que você faz? No mundo tenebroso aí fora, fala assim, meu filho, agora, né, que você está em cima da carne seca, ele ou ela aparece, né? Mas eu passo por cima. Eu nem quero saber, nem me conte. Né? Ou então se a pessoa bate na sua porta, porque acontece, irmão. O outro vai ter que Deus mandou ali voltar para se humilhar diante, né, de você. Aí você já, né, estou por cima. Eu vou humilhar, eu vou falar isso, falar aquilo. O senhor lembra, o senhor tá. Então pega a reta, volta de onde veio, não quero nem saber. Mas eu estou passando, mora na rua, debaixo da ponte. Sempre que você não pensou isso, não pensou na sua família, né? Será que... Olha a prova, hein? Porque aquele que veio pedir ajuda, Jesus disse que existem situações que é ele bater na sua porta. Tive frio e não me deste com que cobrir. Tive fome e não me deste de comer. É a sua prova. Aí você, como bom cristão, pega aquela pessoa, fala, pai, eu vou cuidar de você. Eu vou fazer tudo que é necessário. Aí você leva, né, um bom samaritano, leva no médico, dá uma boa comida, vai comprar roupa e cuida, faz aquilo que ele não fez com você ou ela não fez, e você vai cuidar. Servo bom e fiel. Você vai cuidar. Isso vai agradar quem, irmãos? Vai agradar quem? Vai agradar a Deus. Mas vai desagradar muita gente do seu lado. Vai desagradar um irmão de sangue, um tio, uma tia. Vai desagradar, então, a Sara. Será que Sara ia concordar com essa prova? Meu filho, você não vai levar para sacrifício nenhum, não. Mesmo Sara conhecendo Deus. Então veja que Deus, ele fala com aquele que anda na presença dele. Ele prova aquele que realmente ali está na fé com ele. Às vezes Deus vai mandar você abrir uma empresa ali, não sei, num lugar improvável, num lugar... Mas você não pode consultar ninguém, porque você consultar os outros, isso vai dar certo, você é doido, você vai fazer isso. E o que dirá
né? Sacrifício. Então, aquilo que Deus fala para você fazer, meu irmão, faça. Você queimou seu coração, vai e faça. Vai andando por cima do mar, que o Senhor ele vai criando ali, né, a ocasião para vencer. Então, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços. Então, ele pegou os moços, pegou o menino, pegou tudo que era necessário para fazer o sacrifício, né? E o que Deus tinha pedido como sacrifício. Nossa! Versículo, né, 5. Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço e o menino, né, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eita cara de fé, né? Ele pegou o menino, só ele sabia que Deus pediu aquele menino como sacrifício. Mas ele diz, olha, né, fiquem aqui, nos aguardem, que eu e o moço vamos subir, nós vamos adorar o Senhor. Olha, irmãos, olha, quais são as suas palavras. E nós voltaremos, Amém? Então, na sua caminhada de fé, na sua caminhada de prova, você precisa aprender a gerenciar a sua boca, o seu coração tem que estar alinhado com a fé. Ele sabia, irmãos, né, que ele servia um Deus muito grandioso. Ele sabia que Deus não ia dar algo na velhice para tomar. Ele sabia que Deus, né? Que Deus era maior do que até aquele sonho que Deus realizou. Não coloque seu coração na sua empresa. Tem gente, ai meu Deus, se esse homem morrer, eu morro. Se essa minha esposa morrer, eu morro. Ixi, fique pronto para perder, viu? Fulano, você não vai para a igreja? Ah, não vou não, porque meu marido, minha esposa, meu filho. Irmãos, e tem gente que acaba perdendo, literalmente. Ela ia para, né, fazer como Ana. Ia com a família para sacrificar todos, né? Ia para a igreja. Não tinha hora para essa pessoa, para essa família ir para a igreja. Servia na igreja e tal. E o maior sonho, né? A pessoa quando ela tem um sonho, né? Aí ela tá ali, ela serve a Deus, ela não, nada tira ela do foco. Nada tira ela do foco. Mas quando Deus realiza o sonho, né? Ela queria engravidar. Não podia, pela medicina era impossível. Mas Deus já tinha dito, você vai ser alegre mãe de filhos. Aí o que acontece? A criança nasce. Cadê fulano? Olha, gente, olha, vocês tomem conta disso aqui, que agora eu sou mãe, né? Você sabe, eu sou mãe. Então, agora tem a criança para cuidar. Gente, cadê fulano que... Dia de domingo, cadê o lugar? Tá ali vazio o lugar dela. Ela que tomava conta disso, tomava conta... Não, você sabe que tem criança. Aí a criança tá com 3 meses, já passou, né? A fase aí dos 3 meses. E tem gente que não fica com esse negócio não dos 3 meses, né? Quando já tá de pé, eu vejo umas pessoas que são tão valentes, né? Mas ela não deixa de ir pro culto. Vai com o neném lá amamentando, senta lá no fundo, né? E... os obreiros, coordenadores ficam ali, né, até ajudando naquele processo, mas ela, não, pelo menos no domingo, estou aqui na casa do Senhor. Não, meu filho veio para ser bênção, não veio para me tirar da presença de Deus, não. Mas tem gente, minha irmã, dá 4 meses, dá 5 meses, a gente fica assim, será que essa pessoa não vai nem apresentar a Deus a criança no altar do Senhor? Dá 6 meses.
As pessoas até ficam, oxe, a criança está quase andando, pastor, cadê fulano? Meu irmão, não sei não, só Deus é que sabe, né, o coração do homem. Irmãos, isso é, a gente se prepara para ser provado, viu? Não pode, nada pode ser, o carro não pode ser maior, o cargo não pode ser maior, nada pode ser maior do que Deus no seu coração. Então, só que o Abraão, ele tinha certeza, olha, nós vamos e voltaremos, amém? Geise, entrando por aí, irmã Ana Selma, irmã Cristiane, olha aí quanta gente entrando aí, irmão Adelmo, irmã Silvânia, em nome do Senhor Jesus, bem-vindo, irmã Senira, bom dia, sejam bem-vindos. Estamos aqui agora em Gênesis capítulo 22 e versículo 6, amém? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então ele pegou tudo que era necessário. Paz, minha linda. Cadê aquela menina valente? Já gosto de ver vídeos com ela. Então, eles foram juntos. E o Abraão obedecendo, irmão. Ele foi fazendo, foi lá, foi seguindo. Aí o que aconteceu? Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão. Então veja que Isaque não era neném, né? Porque quando você lê essa passagem, você fica imaginando assim, que o Isaque era bebezinho, mas ele não era, irmãos, ele não era bebê, ele já tinha um entendimento. Tá dormindo, né? Dormindo dá uma calmaria, né? Mas quando acorda... Então, diz aqui a palavra do Senhor, né? Que ele já tinha entendimento, porque se ele já... Ele estava perguntando, veja o questionamento do Isaque, né? No versículo de número 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então, sabe aqueles questionamentos dentro da gente? A voz do Isaque é aquele questionamento. E tu vai fazer isso? E tu vai falar isso? Que você fala aquilo que Deus, né, disse. Você fica ali naquilo que Deus te disse. Mas a voz do Isaque aqui é aquela voz que vai te trazer, vai te questionar. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Porque se o Senhor subiu para fazer sacrifício, cadê o cordeiro? Às vezes a gente tem uma voz de Isaque. Deus mandou você fazer algo, você está ali, né, ali na fé, executando. Isso vai dar certo? Como é que você vai fazer isso? Você vai ser envergonhado. E vai dar certo isso? Você acredita que vai dar certo? E será, sabe aquela voz, né? Tem gente que precisa calar um pouco a voz do Isaque. A voz, né, que vai te questionar. Vai questionar a sua fé. Glória a Deus, né? Você vai comprar aquela casa. Amém, Senhor? Glória a Deus. Deus disse que é meu, é meu. E aí eu vou sonhando, vou procurando, executando. Aí você vai, entra na casa e olha, eita, Senhor, aqui vai ficar bonito, né? Aqui aquele sofá lindo. Aí você já vai visualizando. Porque aquele que ele sonha os sonhos de Deus, né? Mesmo que ele não tenha um centavo, então ele começa a vislumbrar. Mas a voz da razão, que nada, você tá ficando doido. Você não tem um centavo, não tem dinheiro nenhum na conta, você não tem, né? Então o Isaque estava aqui questionando. Tá tudo aqui, pai. Mas cadê o cordeiro? E qual é a resposta, né, do homem de fé, Isaque? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro.
para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então ele declarava, olha, Deus proverá. E como vai ser? Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si. Deus vai prover. Não foi ele que deu, né? Não foi ele que mandou executar. Então ele vai prover tudo que é necessário. Amém? Então ele respondeu, continuou a caminhada. Então ele estava vivendo o processo, a jornada. Você está vivendo o processo, a jornada que Deus mandou você fazer. Amém? E você decidiu obedecer. Então você está no processo, na jornada. Deus vai prover todas as coisas. Deus vai prover o holocausto, né, para esse sacrifício, em nome de Jesus. Aí versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Então, uma das características de Abraão, sabe, era seguir direitinho aquilo que Deus estava, né, o caminho certinho ali. E essa tem que ser a característica do cristão, gente. Ah, eu achei que por ali, eu achei que era assim, eu achei que se eu desse um jeito, eu achei que se eu falasse com fulano, né, então não faz, Deus mandou? Não, então segue a reta, continua caminhando. Por quê? Porque a gente está gerando milagre. Porque nós temos Deus no nosso coração, a certeza, né, a nossa fé. Porque maior é Deus. Amém? Porque maior é Deus. Isaac não era maior no coração de Abraão, não. Foi uma bênção que Deus deu, foi. Mas eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou continuar, irmãos, nem a doença. Tem gente, irmãos, que qualquer dor mesmo. Cadê fulano? Ah, eu ando assim com dor nisso, dor daquilo. Uai! Mas quando você vem para a casa do Senhor, você não vem buscar o Deus da cura? Você não veio buscar o Deus que liberta? Não é essa a promessa do Senhor? Né? Você não vem buscar o Deus que transforma? Hoje, irmãos, hoje o processo de fé vem aquela prova. O que é maior? A dor que você está sentindo ou o Deus que pode e quer e vai? Pode, quer e vai. Está forjando seu testemunho. Amém? Tem gente que é assim. Gente, sabe de nada. Aí deixa, irmãos, né? Deixa ser vencido pela prova. Tem gente que é a fome. Ai, minha despensa tá vazia, né? Minha geladeira tá vazia. Eu não vou para casa de Deus, não, com fome. Deus, eu vou para tua casa. O Senhor vai me sustentar daqui até lá. Tem gente que não tem um dinheiro, uma passagem. Para chegar na igreja é 40 minutos, 1 hora. Deus, eu vou caminhando. E o Senhor já proveu. Amém? O Senhor já proveu as circunstâncias para eu chegar na tua casa. O Senhor já me deu força para ir e para voltar. Aí a pessoa sai marchando, vai caminhando, se organiza, chega na igreja, se organiza lá, vai no banheiro, não fala nada a ninguém. Tem gente, irmãos, que no meio da prova fala tudo pros outros. Tá no meio de uma prova, não fala nada, irmãos. Sabe que Deus está com você ali? Deixa Deus, irmãos, né? Deixa Deus te glorificar no meio do povo. Deixa ele né? Mas tem pessoas que ela passa isso aqui. Mas eles caminharam juntos, irmãos, né? E eles foram ao lugar que Deus já tinha mostrado. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão, né? Levantou ali um altar. E pôs em ordem a lenha. Irmãos, quando Deus está trabalhando na nossa vida, põe as coisas em ordem. Põe a sua vida em ordem.
Põe a sua fé em ordem, né? O seu louvor em ordem. Sabe, há uma preparação. Coloca as coisas em ordem. Não faça de qualquer jeito, não. Em nome de Jesus. Põe em ordem. Se é para ir para o culto, irmãos, é uma coisa que eu questiono muito. Porque, assim, meu início de fé, eu morava muito longe. Eu morava muito longe. Tanto quando eu me converti em Brasília e aqui também, né? Minha mãe mora no Orlando Dantas, né? Hoje, por conta da obra, eu moro longe. Mas minha mãe morava no Orlando Dantas. Aí até hoje são 2 transportes para chegar lá. Mas eu fazia de tudo, irmãos, para não chegar atrasado. Fazia de tudo para não chegar atrasado. É terrível esse negócio, esse povo que só chega atrasado na igreja. Tem gente que só chega às vezes na hora do amém. Não estou dizendo aquele que trabalha, que está numa situação. Mas, irmãos, né? O culto começa às 18 horas. 5h30 eu já estou lá na igreja. Para quê? Porque tem adoração. Né? Um exemplo. O culto começa às 18h30. Qual o horário que o culto começa para mim? 18 horas. Porque já está lá a oração. Eu chego primeiro, vou lá, dobro meu joelho, falo com Deus, né? Agradeço, louvo, me apresento, preparo. Irmão, tem que botar em ordem. Tem gente que só chega, irmão. Ele chega no culto correndo. O louvor já começou, a palavra já está lá, o pastor já está até, né? Chega! Irmãos, a gente precisa colocar nossa vida de fé em ordem. Você precisa colocar as coisas em ordem para viver o processo da fé. Põe as coisas em ordem. Amém? As pessoas, irmãos, né? Ela não relaciona aquilo que ela precisa ordenar na sua vida. Põe as coisas em ordem, irmãos. Né? Até as suas petições que você vai pedir, né? A pessoa ela quer ser próspera, mas ela não colocou em ordem ainda, né? O que está devendo. Coloque numa lista, Senhor, eu preciso pagar isso tudo aqui, ó. E eu vou pagar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou restituir aqui, né? E aí quer viver uma vida transbordando. Minha irmã, mas não foi fiel ali. Não se posicionou para Deus te ajudar a pagar as contas. Põe sua vida em ordem, irmão. Veja quem você está devendo. A quem você deu a palavra e não cumpriu. Põe a sua vida em ordem. Então ele colocou a lenha em ordem. São várias coisas que a gente precisa trabalhar, né? E se posicionar no nosso milagre. Então ele colocou em ordem a lenha, amarrou, né? Olha só, amarrou a Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Eita glória! Será que você está preparado? Né? Não que você vai pegar, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus, que hoje o povo está meio doido. Então eu vou pegar meu filho, vou sacrificar, vou na montanha. Está amarrado em nome de Jesus. Irmãos, são coisas que, né, nós precisamos fazer. E vocês precisam, eu e você precisamos fazer. Então ele colocou no altar. Amém? Ele colocou aquela fé, ele colocou ali. E aí diz aqui, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Abraão estava sempre disponível. Amém? Bom dia, Pai do Senhor, você que está chegando aí. Vai pegando a sua Bíblia. Que o papo aqui é com Deus, o papo aqui é reto, em nome de Jesus. Então ele diz aqui, versículo 12. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o seu filho, o teu único filho. Não me negaste aquilo que eu pedi, né? Que era o que você tinha.
Rapaz, isso aqui é muito forte, né? Então foi uma prova. Será que Deus não sabe que, né? A pessoa tá lá no culto, só tinha aqueles 100 reais. Será que Deus não sabe? E Deus fala assim, vai, coloca no meu altar. Será que Deus não sabe que você, né, tem aí uns processos e aí Deus apresenta no meu altar? E aí a minha fé é maior e eu faço o meu sacrifício. Eu apresento a Deus. De vez em quando Deus prova, irmãos. Eu ficava assim pensando, sabe, no meu início de fé. Meu Deus, eu ainda não conheci ninguém que Deus pediu o carro e a pessoa foi e deu o carro. Aí eu já conheci, mais de uma até. Que Deus pediu algo assim, sabe? E a pessoa foi. E aí Deus honrou essa pessoa, meu. Gente, é extraordinário você ouvir a voz de Deus. Você faz as coisas bem tranquilo. Aí você vai ouvir crítica das outras, né? Mas tem gente que é provado nessas coisas. Coisa pequena, coisa grande. E a pessoa vai e faz, né? Não vê, ó, veja que não teve interferência humana nenhuma aqui. Foi o próprio Deus que falou com ele. E Deus, irmão, quando ele quer provar a gente, ele fala ali, ó. Um dia, no meu começo de fé, eu estava em Brasília. E eu vi esse testemunho, eu ficava assim, né, bem empolgada, assim. Nossa, né? Principalmente eu, que a minha família, a parte que a gente mais... Porque cada um chega de um jeito, né? A gente chega com uma bagagem de situações, né? E a gente chegou na minha... E a mais braba mesmo que desencadeou outras era a parte financeira. Era a parte financeira. A gente devia a Deus e a todo mundo. Devia mesmo, gente. Era coisa de louco. Trabalhava para pagar as coisas, mas parecia que aumentava, que dobrava, que triplicava. E sabe que eu tive que me submeter aí lá para Brasília, fornecer. Eu sempre gostei de cozinhar, eu sempre trabalhei muito cedo, sabe? Trabalhei num escritório, com 15 anos eu fui registrada, ganhava bem, mas ganhava muito bem. Ajudava minha mãe em tudo. E de repente as coisas viraram, né? A gente frequentava alguns lugares, né? Uma filosofia, minha mãe, meu pai, né? Meu pai morreu novo, 40 anos, com um AVC, mas o sonho do meu pai. Ai, meu Deus, meu pai, ele tinha um sonho, sabe? E eu fiquei, meu Deus, e isso aí, dependendo do lugar que você anda, irmãos, seus filhos vão padecer. Meu pai, ele andava em terreiro, né? E muita gente, os pais ou as pessoas cresceram nisso. Só que meu pai, ele queria ser cavalo. E ele não foi escolhido para ser cavalo. O que é ser cavalo, pastora? Ele queria ter um espírito sobre ele, mas não vinha. Meu pai vestia roupa, fazia tudo, mas não vinha. E morreu com esse sonho. Diga misericórdia. E aí a gente não entendeu. Depois que ele morreu, eu fui estudar à noite, fui trabalhar para ajudar minha mãe. Sempre gostei desse negócio de ajudar. Eu fui a filha mais velha. Aí ele morreu, eu tinha 13 anos, o outro tinha 12, o outro 7. E as coisas ficaram apertadas. E aí a gente foi, né? A gente vivia uma vida assim, irmãos, que a nossa geladeira era antes com o meu pai. Meu pai trabalhava muito, meu pai só viveu para trabalhar. Eu não vejo... Eu acho só 2 vezes que ele levou a gente numa festa no Dia das Crianças, que a empresa promoveu, ele era motorista de ônibus. E uma vez na festa, alguma festa familiar, assim, ou amigos.
Mas meu pai, ele trabalhava de dia e de noite. Ele era motorista de táxi e motorista de ônibus. Então, de domingo a domingo. Então, meu pai era desregrado para comer, ele sempre te achava fraco. Quando ele sentava, irmão, era muito interessante. Aí, se ele não tomou o café da manhã, então ele mandava colocar o café da manhã, o almoço e a janta. E era assim mesmo, meu pai comia tudinho. Porque na cabeça dele o diabo já tinha colocado uma crença limitante, né? Uma crença que limita. Então ele comia aquilo tudo, porque ele dizia, não, porque eu tenho que comer por causa do corpo que tá fraco. E o que levou meu pai a morrer cedo foi essa crença limitante, que ele tinha que tomar muita vitamina. E ele começou a tomar vitamina na veia. E isso desencadeou, né? O sangue começou a engrossar. E isso desencadeou aí o AVC. Né? O médico detectou antes, bem antes, mandou ele parar, perguntou, ele foi doar sangue e o pessoal entupiu 3 vezes a agulha e chamaram ele, o que o senhor está fazendo? Que o seu sangue está assim e tal. E ele disse que não, de vez em quando eu tomo aveia, vitamina, porque eu trabalho muito, olha a crença, eu trabalho muito, o meu corpo está fraco. Então, gente, cuidado com isso, viu? Cuidado com isso, muito cuidado com esse negócio, essa crença limitante. Não, eu tenho que comer, eu tenho que fazer, eu tenho que, né? Eu tenho que ficar bonita. Às vezes a pessoa é magrinha, gente. Aí não, porque eu tenho que fazer lipo para tirar essa barreira. Uma crença limitante. Aí fica aquela ideia na cabeça da pessoa, limita a visão da pessoa, né? E às vezes a gente se vê nessas coisas, né? Então cuidado com isso. E aí desencadeou na nossa vida, né? Se você anda com Deus e você tem uma promessa sobre a sua descendência vai ser abençoada aqui na terra. Mas se você anda de outra forma, em outros lugares, em outros altares, o diabo ele já sabe sobre isso, então ele vai procurar, né? A pessoa vai estar sobre a maldição. Você lê lá Deuteronômio capítulo 28, de 1, né, a 14, você vai ver as bênçãos. E para quem serve a Deus. E para quem não serve, tem um leque muito maior sobre maldição. E é isso mesmo que acontece. E aconteceu isso com a gente. Então a gente padeceu, gente. A gente padeceu. A nossa mesa era farta. De repente a nossa mesa foi ficando vazia. Era um trabalho escravo e o dinheiro não dava para nada. Aí, pois bem. E quando a gente começou a congregar mesmo, eu ficava assim, abismada sobre essa prova de fé que as pessoas eram levadas por Deus, né? Às vezes o pastor fazia lá, né? Gente, nós vamos, né? Vamos levantar um altar aqui de sacrifício. Então, que Deus falar ao seu coração, que é bem assim que tem que ser. Deus falar ao seu coração. E, meu irmão, Deus brada, viu? Deus brada. E eu ficava assim, vendo. E uma pessoa deu um testemunho que eu passei dias pensando naquele testemunho. Porque a pessoa tava com dinheiro, 2 vezes aconteceu isso. Uma foi um homem. Tava com dinheiro, foi para a igreja. E esse dinheiro era para comprar algumas coisas que era necessária porque o filho ia nascer. E essa pessoa foi naquele dia para o culto. Aí vamos supor que fosse 300 reais, sei lá, uma coisa que significava. E a pessoa foi pro culto e tal. E estava na carteira esse dinheiro, porque no outro dia ia executar alguma coisa. E aí quando ouviu a pregação, tudo, aí veio a hora da oferta. Aí ouviu bem assim no ouvido, olha. No ouvido, não foi o pastor, não, foi no ouvido. Pegue tudo que está na sua carteira e lance no meu altar. Aí a pessoa ficou, né? A pessoa que estava doida, né? Aí veio aquele negócio dentro da pessoa. Era Deus testando. Será que ele confia? Mas, Senhor, isso aqui é para tal coisa. O bebê já vai nascer. E é a única coisa que eu tenho. E veio aquela voz, né? Lance no meu altar, né? Esse é o teu Isaac, esse é o teu sacrifício. E a pessoa ficou assim.
Ah, tá bom, Senhor. E, né? Aí colocou lá. Uma foi de R$ 50. De R$ 50 eu achei incrível. E a pessoa colocou lá, né? Um falador de 50. Isso foi muito legal. Aí jogou lá. E aí ficou, né? Foi-se embora. Aí quando foi embora, e agora? Como é que eu vou chegar em casa? Né? E 50 da manhã tinha que comprar comida de amanhã e tal. E aí tinha um jornal assim no meio da rua, aí a pessoa pegou, chutou assim, né, o jornal pra cima. Sabe quando a pessoa sentiu do nada, jogou aquele jornal pra cima, aí caiu um negócio. Ele olhou assim, 3 notas de 50. O de 50 foi muito legal. 3 notas de 50. Hã? Você tá entendendo? Porque Deus brada no coração. Quando eu mando você fazer, faz, irmão. Tem coisa que não vai ser na hora, não, que você vai ver. Mas você vai ver Deus, né, sabe, te honrando ali. 1 semana, 2 semanas, um mês, não sei. Deus vai te honrar. Ou no outro dia mesmo, Deus vai te honrar. Né? Então, do carro mesmo, Deus, o pastor deu o carro dele, porque ele estava construindo uma igreja, era uma igreja pequena, e essa, né, é uma pastora amiga que eu tenho. Deus falou assim, pega o teu carro, organiza ele todinho, tira tudo, que o carro dela era a empresa dela. E vai e entrega a chave pro pastor. Ela não tinha problema com isso. Que quando ela ouvia que Deus mandava, ela ia e fazia. Aí ela pegou, pastor, ô, irmã fulana, tudo bem, pai? Então, pastor, olha, tá aqui a chave do carro, tá? Eu vou passar aí, agora não, porque eu tô indo, né, resolver minhas coisas, mas vou passar pra gente passar a documentação pro seu nome, tá certo? Aí o pastor falou assim, mas dona fulana, esse aqui não é, o seu carro não é a sua empresa, você trabalha? Não, Deus já proveu o nome de Jesus. Passou 1, 2 semanas, ela dependia do carro, mas trabalhou sem murmurar, fez o que tinha que fazer, caminhou mais, sacrificou um pouco mais. Daqui a pouco veio um carro zero, irmão, zero. 10 mil melhor do que o que ela deu até para a igreja. Então são provas, irmãos, né? Então, o Abraão, ele foi provado. Qual é a sua prova? Você está preparado? Você está preparado? Irmãos, tem gente que deixa, né? Deixa algo. Então, o que ele mais queria não era o filho? Então, ia ser provado um filho. O que mais você queria na vida, meu irmão? Se você aquilo tiver maior, ele tirou a visão, tirou você, né, do projeto de Deus, daquilo que Deus organizou na sua vida, né? Se aquilo ficou maior, você pode perder isso, meu irmão. Ah, eu pedi a Deus que eu queria prosperar, barará. Aí tá lá, veio a empresa, Deus colocou daqui a pouco, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para buscar Deus, você não tem tempo para... Não tem tempo para nada. Aí a pessoa vai e perde a empresa. Aí a pessoa vai e perde o casamento. Porque, irmão, deixou o seu lugar. Deixou o seu lugar de fé, deixou... E às vezes, infelizmente, até filho. Ah, porque vai morrer. Não, irmão, alguma situação, sabe? Que vai embaraçar o meio do caminho. E a gente tem que entender. Amém? Então, muitas vezes Deus preparou algo, sabe, extraordinário ali, mas as pessoas não entendem. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus em tudo. Em tudo, irmão. Não deixe que nada tome o lugar. Nada pode tomar o lugar, irmão. Amém? Porque Deus, Ele quer honrar. Então, você está pronto para ser provado? Essa é a questão. Você está pronto para ser provado? Você está pronto para seguir? Siga com o Senhor, irmãos. Deus quer te surpreender. Deus quer te surpreender. Crie seus filhos. Ele estava mostrando para Isaac o que é ser de fé. Se você... Nós vamos continuar, né? E nós vamos ver como Isaac era mais centrado na fé. Por quê? Porque Abraão, irmãos, continuou seguindo com fé, ensinando ao filho
que o mais importante é servir a Deus, ensinando ao filho, desde menino, o caminho que deve seguir, sabe, irmãos, né? Ensinando. E aquelas crianças, elas ficam com mais fé. Não é só não falar, não. É na atitude. Então, Abraão teve aqui uma atitude de fé. Então, você vai ver que a vida do Isaac foi muito mais próspero. Isaac foi muito mais firme na fé do que Abraão. Você vai ver uma crescente na vida de Isaac. Mas por quê? Porque o Abraão não deu o lugar dele. Aí a gente, irmão, dá o nosso lugar. Aí a pessoa só volta para Jesus quando o filho vai dar problema. Não ensinou o menino o caminho que devia andar, né? Ai, tá chovendo, mãe, não vou para a escola. Por quê? Não vou para a igreja hoje. Por que você é de açúcar, meu filho? Porque na escola, porque você vai crescer, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem responsabilidade para, né, sacrifícios na vida para fazer, e você tem que fazer. Porque você tem que ganhar o pão nosso de cada dia, né? E por que para a igreja? Ah, hoje está chovendo. Bichinho. Não posso levar o bichinho, não. Amém, irmãos? Nós temos que criar os filhos, que o negócio tá brabo aí fora. Nós temos que entender o que é o sacrifício. Desde pequeno, desde bebê. Um menino chora, coloca a criança lá. Não tá dando conta na escolinha, mas fica lá no... Mas não deixa o seu lugar. Abraão não deixou o lugar dele. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Vamos orar? Em nome de Jesus. Você está pronto? Eita glória. Tem gente que Deus vai pedir algumas coisas aí, né? Aleluia. E tem coisa, irmão, que o sacrifício não é dinheiro, não. Vai e reconcilia-te. Vai e volta a fazer o que deixou de fazer. Amém? Você deixou de congregar aí por qualquer coisa. Gente, que assim, deixou de congregar por qualquer luta. Volta. Faz o que tem que fazer, porque Deus vai te honrar. Obedece que Deus vai te honrar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que bom, Senhor, que palavra poderosa, que palavra forte. Nós estamos caminhando com o Senhor, meu Deus, e eu tenho certeza que o Senhor está preparando todos nós para receber grandes coisas do Senhor. E tem coisas que na caminhada mesmo o Senhor já está, meu Deus, provendo. O Senhor, Deus provedor. O Senhor provê saúde, o Senhor, meu Deus, provê as coisas materiais necessárias. O Senhor provê, meu Deus, a prosperidade. O Senhor provê, meu Deus, a família. O Senhor provê todas as coisas, Senhor. Ah, meu Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz. Porque se o Abraão, ele comentasse com Sara, ele nunca ia conseguir obedecer a Deus no sacrifício, pois o sacrifício era Isaac. Meu Deus, quando ele decidiu seguir ali, aonde Deus mandou, veio Isaac. Aonde está o cordeiro do sacrifício, meu Deus? Muitas vezes nós somos questionados no meio da situação, uma voz contrária que não quer que a gente faça o que tem que ser feito, siga o que tem que seguir, meu Deus, e a pessoa fica... Aquela voz contrária, que não é a voz de Deus, querendo nos tirar da direção. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu paraliso essa obra do inferno em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, essa pessoa que não confia em Deus, seja repreendida essa falta de confiança, essa falta de fé. Meu Deus, Pai, tem pessoas que elas não são determinadas, está repreendido, meu Deus, essa falta de iniciativa, de atitude. Meu Deus, quem é cristão, ele anda na fé, ele anda na atitude, ele sabe que Deus provê, ele sabe que a obediência dele é a chave para que ele possa provar e ver que Deus é bom. Então, Pai, que essa mesma confiança que Abraão ele teve aqui e ele foi para sacrificar o Isaac. Meu Deus, que cada um de nós tenha essa mesma fé, que nada vai nos tirar
na direção daquilo que o Senhor mandou que a gente fizesse, em nome do Senhor Jesus. Então, meu Pai, dê um dia abençoado para esse povo, aqueles que estão aqui comigo agora, aqueles que vão ouvir. Meu Deus, abençoa essa família. Meu Pai, traz a harmonia, traz, Senhor, a paz, traz a reconciliação. Meu Deus, tudo aquilo que é necessário para o Senhor operar um grande milagre. Meu Deus, abre os olhos e ouvidos do teu povo, Pai, que nada e ninguém tire o teu povo do foco, porque, meu Deus, uma coisa é certa, operando o Senhor, ninguém poderá impedir. O Senhor proverá todas as coisas, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, Deus abençoe a todos, né? Deixa eu ver aqui. Ó, a Juliette passou por aqui. Pastor Oliveira, Deus abençoe. Irmã Ivete, Lica, Galo. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Roberto, Cris. Deus abençoe, irmão Valdir. Recado dado. Agora segura a bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ana, Deus abençoe, Deus abençoe. Ó, tchau, porque eu tenho muita coisa e hoje, né, tem novidade lá em Glória, né? A gente tá arrumando a mala, né? A casa não tá pronta, não, mas tá ficando pronta, irmão. O negócio vai... Quando é a inauguração, pastora? Não sei, mas quando eu anunciar, tu tem que estar lá. Tem que estar lá para os teus olhos verem. Em nome de Jesus, né? Não sei quando vai. Agora a gente já vai morar na casa em construção, porque os irmãos já tem que ver, eita, e alguns vão ser tocados, né? Eita, Deus mandou eu dar o ar-condicionado. Então, atenda, vai lá, se vira, porque Deus, ele vai honrar sua fé em nome do Senhor Jesus. Então tá ficando legal lá, a gente já vai fazer a mudança. Domingo a gente já vai, né? Do jeito que tiver, a gente vai assumir a casa, mas já assumindo, né, com o olhar de tudo pronto de maneira extraordinária, em nome de Jesus. Então, nós estamos tomando posse por fé, né, caminhando, e Deus está abrindo e a gente está passando, né, está passando pelo meio do mar. E vamos chegar lá, em nome de Jesus, que Deus é bom e é fiel. Tá certo? Deus te abençoe. Fique com Deus. Até amanhã, se assim Deus permitir. Cheiro! Amanhã eu tô... Amanhã já faço lá diretamente de Glória. Ontem eu fui no médico. Depois eu conto testemunho. Ai, irmão, Deus é fiel. Deus é tremendo. Amém? Deus abençoe.